Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres desse mundo e do outro, sobre coisas existentes e coisas que ainda venham a existir. Inscreva-se, não custa. A Bíblia é um dos livros mais influentes da história da humanidade, e sua tradução para inúmeros idiomas transformou radicalmente culturas, religiões e sociedades ao longo dos séculos. A busca pela versão mais próxima dos textos originais não é apenas um interesse acadêmico, mas uma questão espiritual e teológica para milhões de pessoas ao redor do mundo. Muitos fiéis, estudiosos e líderes religiosos desejam entender até que ponto as traduções disponíveis refletem fielmente a mensagem transmitida pelos autores bíblicos. Com centenas de versões existentes, cada uma com características e objetivos distintos, surge a pergunta: qual delas mais se aproxima do que foi originalmente escrito em hebraico, aramaico e grego? A resposta não é simples, pois envolve fatores como a descoberta de manuscritos antigos, avanços na linguística, evolução da crítica textual e até influências teológicas que moldaram as escolhas dos tradutores ao longo dos séculos. Para compreender essa complexidade, é essencial voltar no tempo e considerar os textos originais. O Antigo Testamento, chamado Tanak pelos judeus, foi escrito em sua maior parte em hebraico, com alguns trechos em aramaico, especialmente nos livros de Daniel e Esdras. O Novo Testamento, por sua vez, foi redigido quase integralmente em grego koiné, a língua comum do mundo helenístico no primeiro século. Esse contexto linguístico já apresenta o primeiro desafio: traduzir línguas antigas, com estruturas gramaticais e expressões culturais próprias, para os idiomas modernos, mantendo o sentido original. Os manuscritos mais antigos que possuímos do Antigo Testamento incluem os famosos Manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, em meados do século XX, e o Códex de Leningrado, datado do século XI, considerado o mais completo manuscrito hebraico existente. Esses textos são fundamentais porque permitem comparar as traduções modernas com fontes mais próximas do original, corrigindo possíveis erros ou variações que surgiram com o tempo. Para o Novo Testamento, alguns manuscritos gregos de destaque incluem o Códex Sinaítico e o Códex Vaticano, ambos datados do século IV, além de papiros mais antigos, como o Papiro 52, considerado o fragmento mais antigo conhecido do Novo Testamento, contendo trechos do Evangelho de João e datado do início do século II. Esses manuscritos permitem reconstruir com grande precisão o texto original, embora existam milhares de pequenas variantes textuais que exigem análise criteriosa dos estudiosos. Ao longo dos séculos, versões antigas desempenharam papel crucial na preservação e disseminação da Bíblia. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento feita entre os séculos III e II a.C., foi amplamente utilizada pelos judeus da diáspora e tornou-se a principal fonte de citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Esse fato mostra que os primeiros cristãos já utilizavam uma tradução, e não apenas os textos hebraicos, o que influenciou profundamente a teologia cristã nascente. Mais tarde, no século IV, surgiu a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso I. A Vulgata tornou-se a Bíblia oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos e moldou a espiritualidade, a teologia e a liturgia do cristianismo ocidental. Sua influência foi tão grande que muitas expressões bíblicas em latim entraram para a cultura europeia e permanecem até hoje em obras literárias, artísticas e religiosas. No entanto, tanto a Septuaginta quanto a Vulgata refletiam as limitações de seu tempo. A primeira baseava-se em manuscritos hebraicos disponíveis na época, que não necessariamente correspondiam aos textos massoréticos, mais tarde padronizados pelos judeus. A segunda, embora buscasse retornar aos originais hebraicos e gregos, estava limitada ao conhecimento linguístico
e aos recursos disponíveis no século IV. Com a Reforma Protestante no século XVI, a questão da fidelidade às fontes originais ganhou nova relevância. Reformadores como Martinho Lutero e tradutores como William Tyndale defendiam que a Bíblia deveria ser acessível ao povo comum em sua própria língua, mas sem abrir mão da precisão textual. Essa preocupação levou ao desenvolvimento do Textus Receptus, compilado por Erasmo de Roterdã, que serviu de base para traduções protestantes influentes, como a Bíblia de Lutero e a King James Version, KJV, em inglês. Porém, com o avanço da crítica textual nos séculos XIX e XX, descobriu-se que o Textus Receptus baseava-se em manuscritos relativamente tardios e continha passagens ausentes nos textos mais antigos. Um exemplo famoso é o chamado Comma Johanneum, em 1 João 5,7-8, que menciona explicitamente a Trindade, mas não aparece nos manuscritos gregos mais antigos, sendo provavelmente uma adição posterior. Esse caso ilustra como escolhas textuais moldaram doutrinas e debates teológicos ao longo dos séculos. Nas traduções modernas, surgiram diferentes abordagens para equilibrar fidelidade e clareza. Algumas versões priorizam a equivalência formal, tentando manter a estrutura e as palavras o mais próximo possível do original, como a New American Standard Bible, NASB, em inglês, ou a Almeida Revista e Atualizada, RA, em português. Outras optam pela equivalência dinâmica, buscando transmitir o sentido em linguagem mais natural, como a Nova Versão Internacional, NVI, e a tradução na linguagem de hoje, TLH. A Almeida Revista e Corrigida, ARC, baseada na tradução de João Ferreira de Almeida, mantém uma linguagem mais clássica e, embora respeitada por sua fidelidade, pode soar arcaica para leitores modernos. Já a NVI procura equilibrar precisão acadêmica e acessibilidade, tornando-se popular em muitas igrejas evangélicas ao redor do mundo. Para leitores católicos, a Bíblia de Jerusalém e a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, são amplamente reconhecidas por sua precisão e extensas notas de rodapé, oferecendo contexto histórico, cultural e linguístico para auxiliar na interpretação. Essas versões se beneficiam dos avanços da crítica textual e refletem um compromisso acadêmico com os textos originais. Além da escolha da tradução, é fundamental considerar critérios como precisão linguística, coerência teológica, clareza de linguagem e respeito ao contexto histórico. Nenhuma tradução é perfeita, pois sempre haverá perdas e adaptações ao verter textos antigos para idiomas modernos. No entanto, algumas versões se destacam por buscar equilíbrio entre rigor acadêmico e compreensão acessível. Estudiosos recomendam que leitores sérios da Bíblia utilizem mais de uma tradução para comparação. Ao ler diferentes versões, torna-se possível perceber nuances do texto original que poderiam passar despercebidas em uma única tradução. Ferramentas de estudo, como comentários bíblicos, dicionários e interlineares, também ajudam a aprofundar a compreensão. No ambiente acadêmico, versões como a NRSV, New Revised Standard Version, e a ESV, English Standard Version, em inglês, bem como a ARA e a NVI em português, são amplamente utilizadas por seu equilíbrio entre precisão textual e clareza literária. Já para estudo devocional, muitos preferem versões em linguagem mais simples, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que prioriza a compreensão imediata. A popularidade da King James Version, especialmente em países de língua inglesa, deve-se não apenas à sua história, mas também à sua linguagem poética, que influenciou profundamente a literatura inglesa. No entanto, sua base textual mais limitada em relação às descobertas posteriores faz com que versões modernas sejam consideradas mais próximas dos originais. Com o avanço da tecnologia, hoje temos acesso a manuscritos digitalizados,
léxicos e ferramentas de análise que permitem comparar rapidamente diferentes versões e verificar variantes textuais. Isso democratiza o estudo bíblico e oferece recursos antes disponíveis apenas para especialistas em universidades e seminários. A fidelidade a textos antigos, contudo, não elimina a necessidade de contextualização. Expressões idiomáticas, metáforas e referências culturais da antiguidade podem perder sentido se traduzidas literalmente. Por isso, bons tradutores buscam equilíbrio entre precisão e clareza, evitando tanto a rigidez extrema quanto a liberdade excessiva. Em conclusão, não existe uma única tradução que possa ser considerada perfeita ou definitiva. A versão mais próxima do original dependerá dos critérios adotados: fidelidade textual, clareza linguística, tradição teológica ou acessibilidade para o leitor moderno. Por isso, recomenda-se combinar diferentes versões e utilizar ferramentas de estudo para obter uma compreensão mais completa e equilibrada das Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.